A todos, graça e paz. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus permitiu que fizéssemos foi a oração. A oração é o meio pelo qual a pessoa se aproxima de Deus. Quanto mais a pessoa ora, mais ela tem comunhão com Deus. Quanto mais comunhão ela tem com Deus, mais ela é santificada. Quando alguém te contar as suas aflições e você não puder fazer algo por esta pessoa, nunca diga, eu só posso fazer uma oração. Não, não diga eu só posso, como se a oração fosse algo pequeno a ser realizado diante de outras coisas que podem ou poderiam ser realizadas. Ao invés disso, diga, eu posso orar por você. Veja, é diferente, pois agora a oração é colocada no mais alto grau de importância, pois afinal de contas, esta oração será feita para aquele que tem poder. É Deus quem irá agir, não você. E por falar em oração, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço pelo novo nascimento e pela santificação. Te agradeço pelo pão de hoje e te peço a direção do Espírito Santo nesta pregação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Nestes dois versículos, vemos Jesus determinando como seria a conversa dos filhos de Deus com Deus. Seria através da oração. A oração, para ser ouvida por Deus, requer algumas premissas básicas e simples, porém devem ser observadas. Devemos tomar cuidado com os usos e costumes das pessoas com relação ao modo de fazer oração, pois existem usos e costumes que não estão de acordo com o que Deus deseja, e sim de acordo com o que o homem pensa. Então, nesta pregação, vamos ver como orar, quanto tempo deve ser uma oração, qual é o melhor horário para orar, qual é o melhor lugar para orar e o que é orar no nome de Jesus. Primeiro, como orar? A oração tem que ser direcionada para Deus. Não pode ser direcionada a nenhuma pessoa viva ou morta, ou qualquer outra entidade celestial, mesmo que sejam anjos. Também não deve ser direcionada para imagens. B. Tem que ser feita em fé, crendo que Deus existe e que é galardoador para ouvi-las e atendê-las conforme a sua santa vontade. C. Tem que ser feita em nome de Jesus. Não pode ser feita no nome de ninguém e nem de qualquer outra entidade espiritual ou de qualquer outra entidade criada pelo homem. D. Tem que ser feita pelos motivos corretos. Não pode ser feita com o objetivo de conseguir alguma coisa ilícita, como, por exemplo, pedir para que a polícia não te pegue na blitz porque os documentos do carro ou seus documentos estão irregulares. Não pode. E tem que ser feito por uma pessoa que não contempla a vaidade e nem o orgulho, pois esse tipo de oração seria para a causa própria, como está escrito no Salmo 66:18. Se eu atentar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. A oração tem que ser feita com sinceridade, como está escrito em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então estas são as premissas básicas para fazer a oração a Deus. Ser direcionada para Deus em fé, no nome de Jesus, pelos motivos corretos, não contemplar a vaidade e com sinceridade. Segundo, quanto tempo de oração? Na Bíblia não existe uma definição absoluta de quanto tempo deve-se orar. Não é definido nem que seja 1 minuto,
nem que seja 1 hora e nem que sejam 6 horas. Na Bíblia está definido que devemos orar sem cessar e sempre. Isso não significa que a pessoa tenha que parar a vida, não trabalhar, não ter lazer, não fazer mais nada e ficar só orando. Orar sempre e sem cessar é fazer tudo o que você tem que fazer, porém sempre com o espírito em oração. Sim, orar enquanto está trabalhando, orar enquanto está caminhando, indo para o serviço, durante a refeição e durante os estudos. A oração pode ser breve, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, e que também está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Então, com relação ao tempo dedicado à oração, não existe um tempo padrão. Porém, aquele que já nasceu de novo sente o desejo de orar sempre. Terceiro, qual é o melhor horário para orar? Também não existe um horário melhor para se fazer a oração. A oração pode ser feita de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. As pessoas têm preferências, mas as preferências de algumas pessoas não são regras para todas as outras pessoas. Vamos ver alguns exemplos bíblicos com relação a horários de oração. Por exemplo, Jacó, os pais de Samuel, Ezequias, Jó, Davi e Jesus, eles já oraram de madrugada. Daniel, ele costumava orar 3 vezes ao dia. Jacó, Samuel e Cristo também já chegaram a orar durante toda a noite. Como podemos ver, na Bíblia existem vários horários utilizados para se fazer oração. Se você quiser especificar um horário para fazer oração, especifique, mas também cumpra eles. Quarto, qual é o melhor lugar para orar? Na Bíblia, também não existe nenhuma determinação sobre o melhor lugar para orar. Se você quiser orar no seu quarto, ore. Se você quiser orar na cozinha, ore. Se você quiser orar no monte, ore. Se você quiser orar na praia, ore. Escolha um lugar para você e ore. Muitas vezes, Jesus orou no Monte das Oliveiras. Também orou no cemitério para ressuscitar a Lázaro. Também orou na praia para que fosse realizada uma grande pesca. Ezequias orou deitado na cama porque estava doente. Então, se você estiver doente em uma cama e não puder se levantar, pode orar sim. Enfim, na Bíblia existem várias passagens sobre onde pode ser feita a oração. A propósito, tem um lugar onde não adianta fazer a oração que Deus não vai ouvir. É lá no inferno. Se você for uma das pessoas que vai para o inferno, quando você chegar lá, saiba que não adianta fazer oração, que Deus não vai ouvir. O ouvido de Deus e a misericórdia de Deus está sobre as pessoas enquanto elas têm fôlego de vida. Depois, acabou. Lembra da passagem do rico e Lázaro? Pois bem, o rico cometeu 2 erros na oração dele. O primeiro foi orar no inferno e o segundo foi orar para Abraão. Quinto, o que é orar em nome de Jesus? Primeiro vou falar o que não é orar no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus não é uma senha secreta, não é um mantra mágico, não é uma regra gramatical da língua portuguesa para fazer com que Deus libere as suas bênçãos. Não é nada disso. Orar em nome de Jesus é ter fé nos méritos de Jesus, de que a nossa oração chegará a Deus por causa dele, pois é Cristo quem nos reconciliou com Deus
e que intercede por nós. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 14, versículo 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Também em Atos 3,6 está escrito: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E em Atos 16:18: E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu dela. Então, é por causa dos méritos de Jesus que a oração tem que ser feita no nome dele. Para concluirmos, o Filho de Deus deve passar o dia em completa comunhão com Deus através da oração. Só assim a pessoa realmente estará e se sentirá na presença de Deus. E nunca se esqueça de orar em agradecimento por tudo que Deus fez. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas santas palavras. Mantenha elas no coração de todos aqueles que abriram os ouvidos para a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.